Então, hoje, 15 de setembro de 2022, recebendo meu grande amigo, advogado, brilhante, Theo Marés, atleticano de 4 costados. Falaremos do Atlético, sim, falaremos. E, especialmente, falaremos da expansão da mineração em terras indígenas, um tema tão caro para o Theo Marés. Eu não posso deixar de mencionar o pai dele, um ídolo, meu querido professor Marés, que eu tive aula na graduação em 1991, depois fui aluno do teu pai no mestrado em 2002, depois fui aluno do teu pai no doutorado em 2012, 2013, e tenho no teu pai uma referência, um espelho, uma pessoa que nos mostra aí o caminho, e eu não posso deixar de mencionar isso a você, Theo, porque você, além de filho, é um herdeiro intelectual, um herdeiro das causas ambientais, um herdeiro completo do professor Marés. Então é muita emoção aí te receber para a gente debater esse tema tão caro para nós, que é a expansão da mineração em terras indígenas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, mestre. Que honra ouvir essas palavras e que honra participar aqui dessa conversa com você, aqui no canal do seu escritório, para os seus telespectadores. Uma amizade aí realmente de décadas já, né? Décadas. Theo, vamos aproveitar que o Alexandre Barusso está aqui conosco, que é um coxa branca de escola como eu. Me conte dessa fase maravilhosa que o Atlético está passando, a tua expectativa para essa final da Libertadores, você que é um grande atleticano. Olha, a dificuldade está em encontrar lugar para a gente ficar lá, viu? Até se tiver alguma família de Guayaquil assistindo a gente aí, me dê um sofazinho para ficar aí, porque vai ser difícil lá. Tá indo, então? A vontade de ir é imensa, né? Mas é bastante complicado o que a gente tem visto aí, tanto da parte de voos, né? Como acho que a principal é a parte hoteleira de lá, que é muito fraca, né? Tem pouquíssimas vagas e muitos torcedores, né? Ainda mais que o Flamengo está indo junto, é uma nação gigantesca, né? E eles se classificaram praticamente uma semana antes, né? Então eles tiveram mais tempo para reservar hotéis, Airbnbs, né? Então eles estão uma semana na frente da gente aí, então acho que ficou complicado por isso, né? Mas a vontade de ir é imensa. Olha, não vai ser um jogo fácil, né? Mas a gente já aprontou contra o Flamengo, acho que a gente vai aprontar outras vezes. Quem sabe dessa vez. A gente fica torcendo aí pro poste fazer xixi no cachorro, né? Desejo um super vice-campeonato para vocês. Eu imagino. Até porque faz 20 anos que eu ando perdendo as minhas apostas com você. O Atlético tem estado nas últimas décadas muito à frente do Coxa. Parabéns aí pela trajetória. O Theo é um Obrigado. Grande do Atlético. Em nome do Atlético, eu agradeço. Theo, e agora vamos entrando nos assuntos não tão importantes quanto o mais importante de todos os assuntos desimportantes, né, que é o futebol, entrando como é que foi a tua trajetória, como é que está o teu escritório da advocacia, qual que são aí as tuas notícias para os nossos grandes amigos que estão nos acompanhando também te conhecerem. Até porque esse tema ambiental não é um tema do meu dia a dia, não é um tema das nossas conversas. Quintas-feiras nós sempre estamos falando normalmente de direito penal, mas eu fiz questão de te convidar para a gente falar um pouco do meio ambiente e eu queria que as pessoas te conhecessem. Maravilha. Hoje fugimos um pouco do crime, né? Uma semana exatamente. Só com o meio ambiente. Então, meu nome é Theo Marés, Theo Botelho Marés de Souza. Sou advogado, formado pela PUC, nós somos filhos da PUC. Filhos da PUC. Em 98, né, agora janeiro de 2023, ele completa 25 anos de formatura. Espero que o pessoal da minha turma que esteja assistindo aí esteja já bolando uma boa festa aí, né? Porque 25 anos tem que comemorar mesmo. Com certeza. Eu fiz especialização em direito ambiental, né? Naquela época a especialização chamava direito socioambiental, né? Hoje em dia eu sou professor dessa especialização que eu fiz. Hoje em dia eu sou professor, mas o nome mudou para direito ambiental e do agronegócio, né? A especialização é a mesma, mudou só
a nomenclatura. Depois eu fiz o meu mestrado também na PUC, né? Trabalhei o temas de sobreposição de terras indígenas com unidades de conservação aí no meu mestrado. E sou procurador de Pinhais, né? Hã? Na PUC também, né? Na PUC também. A especialização, graduação e especialização e o mestrado na PUC. E hoje leciono, né, na pós-graduação da PUC, e leciono lá na Faculdade da Indústria, né? Direito Administrativo, Direito Ambiental e Agrário, lá na Faculdade da Indústria. E sou procurador em Pinhais já há 9 anos, né? E estou com o escritório aqui. O escritório faço em regime de parcerias, né? Temos trabalhado aí com, claro, direito ambiental e administrativo, mas também em outras áreas, como direito do trabalho, área civil, né? Só não fazemos crime. Mas aqui acaba pegando de tudo um pouco, né? Já estou aqui com o escritório, nesse mesmo local, desde 2003, ou seja, quase 20 anos já com o escritório aqui. Na 7 de setembro. Na 7 de setembro. E você é procurador do município em Pinhais? Sou procurador do município em Pinhais, é regime parcial, né? Eu fico 4 horas por dia lá e o resto, ou estou no escritório ou estou na faculdade. Você veja que interessante, quando eu comecei a advogar em 91, Pinhais não era nem município. É verdade. Integrava o município de Piraquara. Depois, quando desmembrou Pinhais e foi fundado o município de Pinhais, não me lembro o ano ao certo. Foi 92, esse ano completou 30 anos. 92, você veja. E eu, vários inquéritos policiais, vários clientes meus que eu atendia na delegacia de Piraquara, os processos foram remetidos para Pinhais, então acompanhei aquele início de Pinhais, que hoje é uma cidade pujante, né? Quer dizer, está totalmente integrada com Curitiba e é uma cidade bacana, né? Gosto muito de Pinhais. Um município bebê ainda, né? Mas com um PIB altíssimo, qualidade de vida altíssima, né? É muito bom Pinhais. Legal. O Douglas está aqui te mandando um abraço, dizendo que você é um monstro sagrado do direito ambiental e administrativo. Meu colega lá na Faculdade da Indústria, professor lá também. Legal. Theo, entrando no nosso tema das terras indígenas, existe uma previsão legal para que possa ser explorada a mineração em terras indígenas? Isso no Brasil é uma grande discussão, está aí, ainda mais nesse desgoverno que a gente vive, está aí uma grande preocupação com esse tema. E no aspecto jurídico, a gente tem uma previsão legal para isso? Que bom que você perguntou isso, porque é bom a gente falar, né, que hoje em dia tem muita mineração em terra indígena, muito garimpo em terra indígena, mas todo esse garimpo que tem lá, ele é ilegal, né, porque ele não tem uma lei que prevê a possibilidade de lavra das riquezas minerais em terras indígenas, e a Constituição ela exige que tenha uma lei, né, então precisa de uma regulamentação, e essa regulamentação nunca ocorreu, né? Tem uma frase, até eu trouxe aqui a frase: a mineração é um projeto de morte dos indígenas, né? Essa frase é da Sônia Guajajara, a Sônia Guajajara, que é uma importante liderança indígena aí da etnia Guajajara, lá do Maranhão, né? Quem não lembra dela, talvez vai se lembrar da fala dela no Rock in Rio, né? O Rock in Rio, não desse ano, né? O Rock in Rio de 2017, teve o show da Alicia Keys, né? E a Alicia Keys trouxe ela para o palco para ela fazer uma fala em defesa das terras indígenas, em defesa da Amazônia. Essa fala é linda, né? Um momento emocionante. Eu só não vou dizer que é o momento mais emocionante da história do Rock in Rio, porque tem aquela do Freddie Mercury regendo a multidão, cantando Love of My Life. Essa é insuperável, né? Mas essa fala da Sônia Guajajara, quem depois puder entrar aí no YouTube, coloca aí Sônia Guajajara, Rock in Rio 2017, é uma fala aí de 2 minutos, e é linda, é emocionante essa fala dela. Ela ficou muito conhecida, né, principalmente depois dessa fala aí no Rock in Rio. E ela diz isso porque ela vive isso na pele, ela viveu isso na pele, e ela sabe que a mineração ela não vem sozinha, né? A mineração vem com destruição do solo, com poluição, com contaminação por metais pesados, né, com maquinário pesado, vem com os garimpeiros, né? Todo o meu respeito a essas pessoas que normalmente não têm outra opção a não ser viver do garimpo ilegal, né? Mas esse contato dos garimpeiros com os indígenas, ele é terrível, né? Ele gera violência,
ele traz entrada de álcool e drogas nas comunidades que não têm tanto acesso a isso, traz brigas, né? Às vezes queimam as casas dos indígenas enquanto eles estão dormindo, né? Trazem doença para aquelas comunidades mais isoladas, que não têm tanto contato com o resto da nação, então acaba não tendo ainda contato com algumas doenças que a gente já teve, né? E para mim acho que o mais grave é o estupro das meninas indígenas, né? Que está acontecendo diariamente no país, né? Teve um caso aí até que ganhou bastante notoriedade esse ano, uma menina de 12 anos e uma menina de 3. As duas foram estupradas, isso lá na terra indígena Yanomami, em Roraima, e depois jogaram elas no rio, não sabiam nadar, elas morreram, né? Então, assim, o contato dos garimpeiros com as comunidades indígenas é terrível, né? Mas, respondendo a sua questão, voltar um pouco aqui para a Constituição, né? A Constituição faz essas duas frentes, faz a proteção da terra indígena, né? Lá no artigo 231 protege as terras indígenas, e também faz a proteção do solo com relação à mineração, né? Eu costumo fazer essa reflexão com os meus alunos, que é óbvio, né, que o Constituinte ele teve uma preocupação com o meio ambiente, né? Tem um capítulo todo reservado ao meio ambiente, e além, né, do artigo 225, que é esse capítulo do meio ambiente, tem os outros momentos em que a Constituição fala da questão ambiental, outras passagens que a Constituição, né, fala da questão ambiental. Então, é óbvio que o Constituinte se preocupou com o meio ambiente. Mas, na questão ambiental, tem dois pontos que a gente vê que o Constituinte se preocupou mais, que é a questão da energia nuclear, uma preocupação imensa com a energia nuclear, e o cuidado com a mineração. São dois pontos que o cuidado é maior, né? Tanto que, por exemplo, para você ter uma atividade nuclear, não basta você ter o licenciamento, EIA-RIMA e tudo, você tem que ter uma autorização do Congresso Nacional para ter, né? Mineração, por exemplo, Estado não pode legislar, competência privativa da União legislar sobre mineração. Então tem esse cuidado principal. E claro, eu sempre tento fazer essa reflexão do porquê disso, né? E a gente tem que lembrar os acontecimentos dos anos 80, né? Com relação à energia nuclear, a gente teve em 86 o acidente de Chernobyl na Ucrânia, né? Um acidente de grandíssimas proporções, e que obviamente chamou a atenção do Constituinte. A Constituição, né? A gente elegeu a nossa Assembleia Nacional Constituinte em 86, e durante 86, 87 e 88 se discutiu para a promulgação em 88. E também teve o Césio... Te interrompendo, antes de você falar do Césio, uma realidade nossa, que tem uma série bem interessante contando essa tragédia de Chernobyl, e é impactante mesmo. A gente ouviu, leu no jornal, tem acesso às informações, mas a série, quem não assistiu, eu recomendo, porque é realmente impactante essa questão do desastre nuclear de Chernobyl, que traz reflexo até hoje, inclusive com a preocupação dessa usina agora na Ucrânia, que possa ocorrer ou também por causa da guerra, né? Por causa da guerra. E aí você estava falando do Césio. Então, 86 Chernobyl, 87 o caso de Goiânia, né, do Césio 137. Então, esses dois casos, obviamente, chamaram a atenção do Constituinte. Então, a gente vê um temor do Constituinte maior com a questão da energia nuclear, né, das atividades nucleares, e a reflexão que eu faço da mineração é o caso da Serra Pelada, dos anos 80, né? Que começou aí no início dos anos 80, aliás, às vezes, um pouco até fomentado, incentivado pelo governo na época, né? Era uma época de um problema econômico gigantesco que a gente vivia, uma crise econômica, né? Então, muita gente saiu dos seus lugares com família e tudo e foi para a Amazônia com aquela história, que era só uma conversa, a história da integração, projeto de integração da Amazônia, né? E que, na verdade, era uma construção de uma estrada que nunca terminou e de uma ferrovia que nunca fizeram, né? Mas, na cabeça do povo, era assim, ali o desenvolvimento vai ser ali, e muita gente saiu, largou tudo e foi para lá. E, de repente, chegou lá e não tinha nada, né? Então, muitos deles acabaram indo para essa serra, que é a Serra dos Carajás, né, no Pará, e eles chegavam com a ideia de assim, não, vou pegar um cantinho aqui, o que eu lavrar vai ser meu,
né? Só que lá já tinha os coronéis, cada coronel com o seu cantinho, e que aproveitava esse pessoal que ia chegando para fazer contratos de trabalho ilegais, né? Sem carteira assinada, sem nada, né? Sem condição de trabalho nenhuma, né? Sem saúde. Tem casos em que a pessoa dava uma picaretada na mão, né? É normal isso na garimpagem acontecer, você recebia uma picaretada na mão e morria por causa desse ferimento, né? Porque não tinha assistência médica, não tinha medicação, não tinha nada, né? E aí, eu acho que foi principal, aí foi no final de 87, né? Quase no Réveillon de 87 para 88, quando os mineradores fazem uma greve lá, ocupam uma ponte nova que tinha lá em cima do rio Tocantins, e tentam parar, né? Ali tinha o transporte de ferro da Vale, tentam parar isso, e a polícia do Pará vai lá e encurrala eles na ponte, né? Tem até um livro que eu gostaria de recomendar aqui para quem está assistindo, chama Encurralados da Ponte. Agora, infelizmente, esqueci o nome do autor, é Paulo Roberto alguma coisa. Encurralados da Ponte, que conta essa história, né? Que é um modus operandi utilizado em outros massacres, como, por exemplo, o de Eldorado dos Carajás, que foi 10 anos depois, em que a polícia cerca, né? Deixa sem saída as pessoas e começa a atirar. E ali, o principal é que quando a polícia começa a atirar, quando estava em cima da ponte, para não levar tiro, eles se jogam da ponte. Só que a ponte, o rio era época de seca, o rio estava longe, a ponte tinha 76 metros de altura. Então a pessoa chegava lá e morria na queda. E sumia, né? Então, assim, desse caso, são 90 pessoas que nunca mais apareceram, né? Provavelmente morreram no rio e desapareceram. Então, isso, obviamente, chamou a atenção da Constituinte, né? E por isso que a atenção da Constituição para esses dois pontos, ela é maior do que outros pontos do direito ambiental, né? A questão da energia nuclear e da mineração. E aí, outra coisa... O Bruno confirmou aqui para nós, Encurralados na Ponte, a indicação de livro do TEL sobre o tema, o massacre dos garimpeiros de Serra Pelada, de Paulo Roberto Ferreira. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Perfeito, é esse mesmo, né? É uma história chocante, né? Que naquela época a gente não tinha tanta informação, a informação não era tão rápida como era hoje. Por exemplo, se fosse hoje em dia, eu teria vídeo do pessoal atirando e tal, né? Ganharia uma proporção maior. E é algo que a gente não estuda nos bancos de história, né? Ficou bem esquecido, mas obviamente chamou a atenção aí do Constituinte, né? E assim, tem outra coisa na Constituição que aí não é uma coisa nova, né? Vem lá da Constituição de 34, que é essa separação jurídica do solo para o subsolo, né? Então, o proprietário do solo não necessariamente é o proprietário do subsolo, né? E isso vem lá da nacionalização das riquezas do solo do Getúlio Vargas, né? O primeiro Código de Mineração, que é lá de 34, nacionalizou todo o subsolo, todas as riquezas do subsolo, ou seja, pertencem à União, né? Então, o cara lá que faz a lavra, ele não é o dono do minério, né? Mas é claro que a União não vai fazer extração, não vai fazer beneficiamento, não vai fazer comercialização. Então, ela faz essa concessão para que pessoas façam como se fosse em nome delas, né? E aí, pro proprietário, né? Inclusive no direito minerário a gente chama de superficiário, né? Que é o proprietário do solo, ele recebe um pichulezinho, né? Que é um percentual lá dessa lavra, né? O pichulezinho tem um nome mais chique, né? Que é royalties. Ele recebe os royalties, né? Dessa exploração, que é como se fosse uma indenização aí pelo uso do subsolo daquela pessoa que é dona do solo, né? E isso também acontece nas terras indígenas. A população, quando ela vai... A Constituição, quando ela vai separar os solos do subsolo das terras indígenas, ela diz, não, o solo é usufruto exclusivo dos indígenas. Então, as riquezas do solo, as árvores, o que for plantado no solo, os recursos naturais, as castanhas, a borracha, né, das seringueiras, pertencem aos indígenas, exclusivamente. Agora, as riquezas do subsolo, não. Elas podem ser aproveitadas desde que sejam ouvidas as comunidades indígenas
né, uma oitiva correta, né, que elas participem das decisões, e ela termina, o parágrafo 3º do artigo 231, termina assim, na forma da lei. Né? Na forma da lei, dessa lei que não existe. Né? Até hoje não foi aprovada essa regulamentação, até com um pouco de preguiça do governo, não dos governos, né? De todos esses governos que vieram depois da Constituição, uma preguiça em fazer esse processo de oitiva das comunidades indígenas, que é algo que não é tão fácil ser feito, mas que dá para ser feito. Né? O próprio Ministério da Justiça, quando ele tinha a ideia lá no governo do Lula, o segundo governo do Lula, ele tinha a ideia de alterar o Estatuto do Índio. Né? Ele iniciou fazendo essa conversa com diversos povos indígenas, fez várias audiências públicas, 20 audiências públicas em várias regiões, e depois os povos indígenas decidiram que era melhor mexer, que era melhor deixar o Estatuto do Índio como estava. Ou seja, isso é um exemplo de que dá para fazer essa consulta, né? Mas nunca foi feita. Quer dizer, a Constituição Federal teve toda essa preocupação com 2 temas, quando a gente fala de meio ambiente, se eu entendi bem, uma preocupação nuclear, uma preocupação com o subsolo, com a mineração. Aspas diz que tem que ser regulamentada por lei, e essa lei até hoje não saiu. E ela está hoje em debate porque, como eu te disse, não é o meu foco, mas tem, se não me falha a memória, uma série de discussões, talvez até regimes de urgência que você tentou aprovar. Isso está acontecendo até essa discussão? Isso está acontecendo. Né? É o PL, eu anotei aqui, 191. O PL 191 de 2020, antes de tudo, ele tem um vício de iniciativa, né? Porque ele não passou pela oitiva dos indígenas. Né? O Brasil é signatário de uma convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT 169, a convenção. E essa convenção diz que qualquer medida legislativa ou administrativa suscetível de afetar as comunidades indígenas, necessariamente eles têm que ser ouvidos antes, e não foram ouvidos. Né? Esse projeto de lei partiu do Ministério da Justiça em 2020, no início de 2020, e hoje, assim, quando surgiu o projeto de lei, a gente vê assim, quando a pessoa conta uma história, ela muda, a segunda vez que ela conta a história, ela muda, a gente vê que não é muito verdade a história, né? A primeira vez, quando o projeto surge, lá em 2020, a justificativa do governo é que a gente precisava lavrar minerais na terra dos índios, porque lá tinha muito nióbio, e nióbio tinha muito pouco e era de muito alto valor, né? Primeiro que era uma mentira, né? O nióbio não tem um valor alto, é muito mais baixo, por exemplo, que o ouro. E não tem pouco, tem muito nióbio, né? E além disso, as minas de nióbio no Brasil não ficam em terras indígenas, né? As 2 maiores minas, tem uma em Goiás, que eu esqueci o nome lá da mina, e tem Araxás em Minas Gerais. Essas 2 minas pertencem aos chineses, né? Então quem retira o nióbio aí são os chineses, e ao grupo CBMM. O grupo CBMM é da família Moreira Salles, que são os mesmos donos do Itaú, né? Pobrinhos eles, né? Então, hoje em dia, todo o nióbio, e mais, a extração do nióbio é muito difícil. Não é qualquer um que faz. São 7 ou 8 fases, porque o problema do nióbio é que ele vem grudado com um monte de outros minérios. Então eu faço diversas passagens para ir retirando esses minérios para o nióbio. Na última fase, fica sozinho. Né? E aí uma fase tem que esquentar, a outra fase tem que juntar mercúrio, a outra fase cada fase tem uma história diferente, então é muito complexo. É para poucos a extração de nióbio, porque tem essa complexidade. A indústria para extração do nióbio ela é complicadíssima, né? Ou seja, não era verdade a história do nióbio. E aí agora, em fevereiro, março de 2022, já esse ano, o governo volta à tona com esse projeto pedindo regime de urgência. E aí a justificativa é que nós precisamos muito explorar as terras dos indígenas, porque lá tem potássio, fosfato, insumos utilizados na fabricação de fertilizantes.
e que, por causa da guerra da Ucrânia, que é quem nos entregava, quem nos exportava esses fertilizantes, a gente precisava mexer nessas terras para ter o potássio, o fosfato. Agora, tem outros insumos aí que são utilizados. E, de novo, é mentira, é falaciosa essa história. Por quê? Primeiro que as minas não estão lá, as minas de potássio, fosfato, né? O que interessa em terra indígena hoje? Ouro, principalmente ouro, né? Inclusive todas o Greenpeace fez um voo, né? Mostrou para o mundo todo aquelas balsas do Rio Madeira, né? Uma do lado da outra. Eles sugam, né, o solo do rio e eles fazem a garimpagem do ouro do solo do solo dos rios, né? É uma das formas de garimpagem do ouro, né? Tem aquela do minério que a gente retira direto, né, de outros minérios, e essa que é utiliza a bateia, né, e faz com o fundo do rio. Então, o que importa mesmo é o ouro. O quilo, só para fazer uma comparação aqui, o quilo do nióbio hoje custa $40. O quilo do ouro custa $40 mil. Né? Essa pequena diferença. Né? E o ouro é muito mais fácil a extração do que o nióbio. E mais, né? Além disso, tem áreas com diamante, né? Ou seja, são minérios de alto valor e fácil extração. Né? Inclusive, tem a cassiterita, né, que a gente chama de estanho. O estanho é só um dos componentes da cassiterita, né? A cassiterita também é muito retirada, não tem um valor tão alto, né, quanto o ouro e o diamante, mas ele é de muito fácil extração. Então, o que interessa nas terras indígenas é isso. Agora, por que não dizer que é isso, eu não entendo. Né? Tem que inventar uma história. Primeiro inventou a história do nióbio, não colou, agora inventou a história lá dos fertilizantes. Mas a questão é que ele realmente foi colocado em urgência, né? A liderança do governo, que é inclusive um deputado aqui do Paraná, né, o Ricardo Barros, pediu para entrar como regime de urgência e entrou. Para quem não é do direito, aqui eu vou explicar o que é o regime de urgência. Né? Porque assim, o projeto de lei, quando ele vai ser discutido na Câmara dos Deputados, existem várias comissões, dependendo da matéria, né? Ali, por exemplo, teria que passar por comissão de mineração e energia, comissão de meio ambiente, CCJ, que é comissão de cidadania e justiça, né? Então tem várias, conforme o tema, várias comissões. Em cada comissão tem um debate com a sociedade, né? É uma fase de um debate em que a sociedade participa. E quando eu faço o regime de urgência, eu pulo isso e passo direto para o plenário. Ou seja, o único momento de discussão é o plenário. Com 513 deputados, que nem todos vão ter tempo de falar, é aquela bagunça o plenário. Né? Então, claro, quando existe essa urgência mesmo, a gente entende que haja essa previsão constitucional para esses regimes de urgência. Mas nesse caso não tem urgência nenhuma. A única coisa que o governo quis foi não discutir com a sociedade, ou pelo menos discutir menos com a sociedade, né? Então, realmente, o PL entrou em regime de urgência, né? Mas, claro, a gente levanta aí esse vício de iniciativa do projeto, né? Que não passou pelas comunidades indígenas antes de ir para o Congresso, né? E cada vez mais eles tentam tirar a discussão da sociedade, né? E não foi aprovado ainda, apesar do regime de urgência. Não foi aprovado, o regime de urgência foi só para tirar das comissões mesmo, porque não foi aprovado, porque aí veio campanha política, né? Sim. Então, o que provavelmente vai acontecer, numa visão bem pessimista minha, provavelmente passou a eleição, o pessoal vota, né? Até porque muitos deputados que estão hoje talvez não estejam em 2023, né? Então, eu imagino que a votação do PL vai acontecer assim que passar a eleição. Né? A expectativa é realmente negativa, porque eu imagino que o projeto de lei ele seja um projeto de lei extremamente ruim para as comunidades indígenas. Ele tem alguns problemas, Marlos. Por exemplo, eu só vou pedir a oitiva das comunidades nas terras indígenas que estão homologadas, as demarcadas. E a gente sabe que são pouquíssimas terras indígenas que estão demarcadas. Inclusive, o próprio governo pegou 17 processos que estavam em andamento e arquivou. Né? Eles não querem demarcar terra indígena, não vão demarcar. Ele mesmo já falou, o Bolsonaro já falou que não vai demarcar terra indígena. Então, acontece o quê? Nessas comunidades que não são, e assim, tem uma fala do professor Carlos Marés, do livro dele, né, que ele diz assim, a demarcação de terra indígena ela é meramente declaratória.
O fato de ser terra indígena é ter indígena em cima. Não precisa estar demarcada e homologada para ser terra indígena, né? Só que, assim, o governo não entende assim. Falou, o projeto de lei não é assim. O projeto de lei só vai considerar como terra indígena aquela terra em que já foi demarcada, que é a minoria, né? A Constituição, quando saiu em 88, ela dava o prazo para a União de 5 anos para demarcar todas as terras indígenas, ou seja, uma obrigação que ela passou para a União, que obviamente não foi cumprida, né? Mas a gente pensa assim, qual que é a sanção, né? Porque quando você tem uma previsão legal de algo que você tem que fazer, uma obrigação, tem que ter uma sanção se você não fizer, né? E qual que é a sanção se não fizer? Não tem, né? Vai impeachment, vai, sei lá, fazer uma ação de improbidade, não tem essa previsão, né? Então é aquele negócio que ficou para inglês ver, né? Beleza, em 5 anos nós vamos demarcar todas as terras indígenas, mas não demarcou, né? Não demarcou e, assim, pelo menos com esse governo, a gente sabe que nada vai andar na parte de demarcação, né? Então, a lei tem esses problemas, né? E o simples problema de ter a possibilidade de acontecer essas aprovações de mineração em terra indígena. Não que não aconteça, né? Acontece direto, mas legalizar algo que já é bastante ruim nas comunidades indígenas, né? Esse eu acho que é o principal problema do projeto. Mas, assim, essa é uma visão pessimista minha da aprovação rápida da lei, né? Tanto que o pedido de urgência foi aprovado rapidíssimo e com muitos votos a favor, né? Então, assim, a minha previsão é bastante pessimista aí com relação a essa aprovação desse projeto. Uma pena. Eu estou conversando com Theo Marés, professor, mestre em Direito, procurador no município de Pinhais e atuante na área e professor de Direito Ambiental. Estamos aqui conversando sobre a expansão da exploração da mineração em terras indígenas, trazendo aí todos os problemas que são conhecidos de todos, problemas que se avolumaram nesse último desgoverno do inquilino do Palácio. E, Theo, no meio desse caos todo que você mencionou nessa nossa primeira parte da live e da nossa conversa, a gente pode desse tema tirar algo positivo? Eu imagino que sim, eu imagino que até esse algo positivo não consiga ser feito nesse momento desse desgoverno, que é um governo de morte, é um governo de caos, é um governo de tragédia, é um governo que incentiva a violência, que arma a população, enfim. E a gente consegue tirar alguma coisa de positivo desse aspecto, imaginando que se aprove a mineração em terras indígenas, imaginando que tem uma lei que regulamente isso. O que a gente pode fazer de positivo nesse tema? Temos algo de positivo? Então, existe um discurso, né, de que vai acontecer, por exemplo, a participação das comunidades indígenas nos resultados da lavra, ou seja, receber aquele pichulé lá, os royalties, né, que o superficiário tem direito. Então, existe essa ideia de que a mineração vai trazer progresso, vai trazer prosperidade para essas áreas, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu gosto de tomar como exemplo aqui o estado do Paraná. O estado do Paraná a gente conhece bem, né, Marlos? Sim. Qual que foi a riqueza que o chumbo trouxe para Adrianópolis, por exemplo, para Cerro Azul, né? Para o Vale do Ribeiro, o chumbo e a prata, né? Não trouxeram riqueza nenhuma, quer dizer, trouxeram riqueza para uma pessoa. Um dos menores PIBs do Brasil. Um dos menores. Inclusive, se a gente avaliar no Wikipédia, eles têm a lista dos municípios do Paraná pela ordem decrescente do IDH. Se a gente pegar os últimos colocados do IDH, são municípios que dependem primordialmente da mineração. Você vai entrar lá Rio Branco do Sul, vai entrar Doutor Ulisses, né, que vive do calcário e da areia, vai entrar São Mateus do Sul, que vive do xisto, Granito de Tunas do Paraná, né? Tem um advogado que foi meu colega na Comissão de Meio Ambiente da Ordem, que é o Dr. Rafael Filipim, talvez você conheça. Sim, meu amigo. Nosso amigo, né? Ele representando aí uma associação, ele entrou com uma ação civil pública contra a Plumbum, que é essa empresa que explorou durante décadas aí o chumbo lá em Adrianópolis e Cerro Azul, né? E daí ele publicou essa inicial dele, a inicial dessa coletiva, ele publicou. Então é possível a gente encontrar aí na internet
ele descreve muito bem como é que o impacto negativo ao meio ambiente que foi lá o chumbo em Adrianópolis. Adrianópolis, inclusive, se chama Adrianópolis por causa do dono da Plumo, né? O dono da Plumo chamava Adriano, acho que é Seabra da Fonseca, uma coisa assim. E aí, em homenagem a ele, a cidade se chama Adrianópolis. E assim, a cidade é extremamente pobre. Quem ficou rico foi ele ficou rico, né? Mas as condições de trabalho na mineração eram terríveis. O impacto que deixou, né, o passivo ambiental que ele deixou lá da exploração do chumbo e da prata foi terrível, né? Então, assim, a gente vê que pelo estado do Paraná, que é um estado rico, não trouxe a prosperidade, não trouxe a riqueza para a comunidade, trouxe a riqueza só para uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Então, assim, tem esse discurso que a princípio parece ser bom para as comunidades indígenas, talvez algumas comunidades indígenas caiam nessa história, né? De que agora nós vamos ter dinheiro, vamos ter estrutura, vamos ter medicamento, vamos ter comida, né? E quando, na verdade, não tem, a gente sabe o efeito da mineração, né? A Flávia aqui está falando de Bocaiúva do Sul também, da mesma região ali, né? A gente sabe desses impactos e que esses impactos não são positivos, né? Embora, num primeiro momento, possa parecer positivo, né? Falar, a mineração vai trazer dinheiro, vai trazer prosperidade, e a gente sabe que não traz, né? Então, acho que assim, o que tem de bom né, dentro da mineração em terra indígena, a gente sabe que no fundo não é bom para uma pessoa, um grupo de pessoas, né, para os donos do negócio só. Né? Muita gente menciona nesse ponto que os cassinos americanos, por exemplo, deram um grande salto de qualidade para os indígenas nos Estados Unidos. É possível imaginar isso? Ou isso é um grande engano? Porque, lógico, lá primeiro dizimaram toda a população indígena americana, é uma atrocidade sem fim lá o que aconteceu, e hoje se fala que os cassinos resolveram. Eu não conheço essa realidade, não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas se comenta muito isso. Também desconheço, Marlos, mas eu acho muito difícil, né, ter uma visão otimista aí da exploração, assim, pelo menos por parte das comunidades indígenas, né, da mineração em terras indígenas, né? Portanto, é algo que acontece, a gente sabe o que acontece, né? Porque acontece já de forma ilegal. E qual a riqueza que traz isso? Não traz riqueza nenhuma, né? É só ir lá ver aquele voo do Greenpeace, que riqueza que está trazendo ali, está levando riqueza para alguma pessoa. Mas as pessoas que trabalham no garimpo não estão ricas, as pessoas que são da comunidade não estão ricas, não traz essa riqueza, né? O governo, eu acho que um outro problema que a gente tem que trazer aqui é o incentivo que o governo faz ao garimpo ilegal, né? E na verdade é um combo, né? É um combo. Incentiva o garimpo ilegal e desmonta a fiscalização, o monitoramento na região, né? Ou seja, larga para o pessoal lá poder fazer da forma que quer. Inclusive, o ex-ministro, né, de Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele recebeu abertamente garimpeiros ilegais, abertamente, estava na agenda, tirou foto para a Agência Brasil, postou nas redes sociais, né? Claro, a gente aqui não é inocente de imaginar que outros ministros talvez não tenham recebido garimpeiros, empresários ligados a esses garimpeiros, políticos, lobistas, né? A gente sabe que até provavelmente receberam, mas não dessa forma escancarada, aberta, né? E aí, quando ele recebeu, no dia seguinte, ele mandou cancelar as ações da PF que aconteciam de garimpos ilegais lá do Pará, né? Na indígena Munducuru. No dia seguinte que ele recebeu, né? Inclusive, já que a gente está falando disso, quem puder depois assistir a entrevista do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, na Roda Viva, ele foi para o Roda Viva, isso logo depois dos acontecimentos, lá em 2019. Falou bastante disso. A entrevista dele é fantástica, né? Falou muito disso. Que, inclusive, ele foi um dos delegados que foram afastados lá da Amazônia que estava trabalhando bem, né? Os caras que trabalham bem, eles tiram de lá, né? Isso faz o quê? Isso incentiva o garimpo ilegal e mais
tem um levantamento do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que já tem mais de 3 mil requerimentos na Agência Nacional de Mineração de pesquisa ou de lavra em terra indígena. Ou seja, nessa expectativa de que a lei qualquer hora vai vir, eles já estão fazendo os requerimentos. Tem um monte de requerimento, né? E aí tem duas coisas, né? Primeiro, a expectativa da aprovação da legislação aumenta os pedidos de requerimento de lavra, e o aumento de pedidos de requerimento de lavra alimenta essa narrativa, né, de que tem legitimidade, que tem urgência na legalização das terras indígenas. É uma via de mão dupla, um ajuda o outro, né? Então, esse é o problema que a gente enfrenta lá, né? Já tem uma fila de gente só esperando a legalização para iniciar a mineração lá, né? Inclusive, a Agência Nacional de Mineração já teve uns 20 ou 30 requerimentos que não eram diretamente em terras indígenas, mas que parte da concessão se sobrepunha em área indígena. Aí, nesses casos, o Ministério Público Federal teve que entrar com uma ação na Justiça Federal, e a Justiça Federal cancelou essas concessões em área indígena. Ou seja, já estão concedendo mineração em terra indígena, mesmo sem ter a lei. E é nesse ponto que os nossos temas, inclusive, se cruzam, né, Léo? Theo, porque você veja que é um desgoverno que incentiva a morte, que normaliza a morte, que aparelha a Polícia Federal para ela não investigar, exonera o delegado da Polícia Federal que está investigando. Quer dizer, é um desgoverno que ignora lanchas que passam metralhando comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. É como se isso tudo não tivesse acontecendo. O mundo inteiro está vendo, todas as organizações estão denunciando isso. E o desgoverno, ele incentiva ao não tomar providência nenhuma, incentiva ao tirar as fotos e publicar as fotos recebendo pessoas que fazem garimpo ilegal. Você colocou um ponto que justamente, desde o início da nossa conversa, isso foi colocado, mas são pontos que cruzam com aspectos criminais gravíssimos que nós vivenciamos, infelizmente, hoje no Brasil, e que eu espero que ele, dia 2 de outubro, a gente liquide essa fatura já em primeiro turno, mandando embora esse cidadão aí do Palácio. E eu queria terminar, Theo, te perguntando, você que é um profundo conhecedor da matéria, quais que são as verdadeiras reivindicações dos povos indígenas? Se é que a gente pode, no meio de um universo, e aqui de novo fazendo uma homenagem para o professor Marés, que tanto nos ensinou sobre indígenas, que em 91 a matéria era direito agrário, eu estava lembrando aqui, mas ele sempre trazendo uma realidade de quem conhece, de quem fala com os indígenas, de quem conviveu com as comunidades, quem conhece a realidade de índios isolados. Se a gente pudesse falar em povos indígenas, quais que são as reivindicações desses povos indígenas, como que um novo governo pode trabalhar essas questões? A Marina Silva agora conseguiu emplacar nas propostas do Lula questões importantes do meio ambiente. Como que a gente pode tratar essas reivindicações dos povos indígenas? Esse é um tema não só de estudo do professor Marés, né? É o tema da vida dele. Ele já fez outros estudos. O tema do mestrado, por exemplo, dele foi sobre bens culturais, né? Tem um livro sobre tombamento, fez a função social da terra, né? Já mais para o direito agrário. O doutorado dele, foi 98, a defesa da tese dele, que foi sobre os indígenas, mas assim, desde quando eu era criança eu lembro disso, é o tema que move ele, é o tema da vida dele. A parte dos direitos indígenas, né? Já desde os anos 80, quando ninguém falava disso, ele ajudou. Sim. Lá na fundação do NDI, que era Núcleos dos Direitos Indígenas, né? É o amor da vida dele. Sim. Então, eu não tenho procuração para falar pelos indígenas, né? Mas aquilo que a gente observa das falas, das audiências que a gente acompanha, assim, em primeiro lugar, demarcação de terra indígena. Né? E aqui nós temos um entrave que está para ser julgado logo, o marco temporal do STF, né? Ou seja, uma ideia que o Gilmar Mendes tirou lá no julgamento da Raposa do Sol, de que só pode se considerar terra indígena se os indígenas ocupavam aquela área em 1988, quando saiu a Constituição.
né? O que não tem fundamento, porque a própria Constituição diz que esses direitos são imprescritíveis. Então, o que significa quando eu digo que uma terra é imprescritível? Que não cabe uso capião, que não tem a prescrição aquisitiva em favor de outras pessoas, né? Então, a questão não importa se, de repente, em 88, exatamente quando saiu a Constituição, eles tinham sido expulsos dos seus territórios e depois voltaram, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Não sei o que o STF vai julgar, o julgamento deve ser logo, né? E isso vai mudar muita coisa, né? A questão do marco temporal, que, assim, ao meu ver, é inconstitucional. Se for decidir pelo marco temporal, é inconstitucional. Mas, de qualquer forma, saindo ou não sair desse julgamento, tem que acontecer a demarcação das terras indígenas. Dá uma segurança, né? Quando você já tem aquela terra demarcada, homologada, é só a gente comparar como estão as comunidades indígenas que já tiveram suas terras demarcadas com essas que ainda estão lutando. A luta pela terra acaba sendo a primeira. Depois, você passa para as lutas seguintes, né? A primeira é a conquista da terra. Depois, você vai proteger as línguas maternas, né? Tem várias línguas de etnias que estão desaparecendo, né? Porque não se valoriza essas línguas. Uma das formas de valorização é a educação bilíngue, que a gente chama, né? Que é a educação em português e na língua materna daquela etnia. Isso é importantíssimo, né? Esse seria o segundo passo da conquista de direitos indígenas, né? A proteção das culturas indígenas e principalmente dessas línguas indígenas, né? Então, a educação bilíngue é importantíssima, né? Mas, é claro, em primeiro lugar, o que vem é a necessidade de proteção das terras indígenas pela demarcação, né? Que é algo que já era para ter terminado em 93, quando a Constituição completou 5 anos. Né? Não terminou, beleza, vai fazer o quê? Vai cruzar os braços? Não, vai tentar terminar mesmo que seja fora do prazo, né? Lógico. Mas isso, para mim, eu acho que é o mais importante, né? A proteção da terra indígena. E depois, claro, proteger a cultura, proteger a língua, a saúde, né? O acesso dos indígenas à saúde, principalmente nesses locais mais longos, mais longes, né? Que necessitam um trajeto longo para, por exemplo, uma internação hospitalar, né? Normalmente não dá tempo de uma... Tem comunidade que fica 9 dias de barco, né? Não dá tempo. Então, esse é uma outra necessidade, mas, em primeiro lugar, é demarcar e proteger. Não adianta demarcar e deixar para que os garimpeiros tomem conta, os fazendeiros, né? Não adianta, né? Então, assim, além de demarcar, é proteger essas terras. Aí a gente já passa para o segundo nível de desenvolvimento, segundo nível de aquisição de direitos, né? Então, para mim, esse é o ponto principal, né? Proteger as terras indígenas. Theo, eu sabia que o tema era árido, que o tema era pesado, mas foi um grande aprendizado entender o cenário jurídico, né? Como você colocou em vários pontos, várias vezes, ninguém aqui é xiita, é radical, a gente só precisa estruturar um sistema que permita uma dignidade humana dos indígenas e de todos os povos, mas uma convivência harmônica, e isso é possível. Basta a gente ter aí boa vontade, diálogo, competência no estudo, como é o teu caso. Então, eu quero te agradecer demais por trazer essa luz jurídica sobre um tema tão complicado, dizer que eu sou extremamente solidário com essas questões todas indígenas, que a gente trabalha muito essa questão na Comissão Arnes, e eu sei que você trabalha isso em muitos órgãos, a questão do marco temporal, por exemplo, nós estamos totalmente alinhados, e tantas outras. Então, muito obrigado, fico muito feliz de ter recebido você aqui. Obrigado, Marlos. É possível e é necessário, né, compatibilizar o crescimento econômico, o desenvolvimento com o cuidado ao meio ambiente. Nós temos que pensar nas futuras gerações, né? É isso mesmo. Obrigado aí pela conversa. Eu acho que nós passamos, inclusive, e isso é tema para uma outra conversa longa, acho que a gente passou o ponto de retorno, como se diz, né? A gente degradou tanto o nosso planeta que eu não sei se, pelo que eu tenho lido, e como disse, não é o meu objeto de estudo diário, a gente acha que passou o ponto de retorno. Mas temos muito a fazer e cuidar desse planeta para as futuras gerações, né?
Conversei aqui com o Theo Marés, grande amigo, advogado, professor, mestre em Direito, procurador do município de Pinhais, atleticano de quatro costados, está procurando um sofá em Guayaquil. Quem tiver, manda um direct aqui. E na próxima quinta a gente volta, 17 horas. A nossa live fica gravada aqui no IGTV, @MarlonJarles, @Theo Marés, e também no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa e no portal de notícias hojepr.com. Valeu, Theo. Obrigado. Grande abraço. Maravilha. Forte abraço. Prazer falar com você. Alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.